Meu nome é Cláudio Ramírez, sou brasileiro naturalizado, sou professor, palestrante e a minha principal característica é ser gago. Uma das coisas que intriga as pessoas é como é que um gago se dedicou, trilhou o caminho da comunicação. Isso, de certa forma, me ajuda porque se tornou o meu diferencial competitivo. E eu vou contar aqui em um rápido relato como isso aconteceu. Para isso eu preciso voltar um pouco na minha história e de ser algo assim, em 1963, por favor, não façam as contas. Nasci em Santiago do Chile, uma criança linda. Uma criança que veio ao mundo com todas as ferramentas, como todas elas vêm, para mudar o mundo. Depois a gente se encarrega de ir guardando algumas e não pondo em prática outras. Mas quando a gente vem ao mundo, vem com todas as ferramentas. E uma das principais ferramentas é a comunicação. Eu posso dizer que eu já cheguei ao mundo rasgando porque eu nasci com 5 quilos e 200 gramas. Sempre fui, digamos assim, robusto, né? Eu sou filho de uma descendente de iugoslava com descendente de espanhol que se conheceram nos Alpes andinos. Lá eles se amaram com seus corpos nus e quentes, derreteram as neves, aumentaram os mares e voilà, eu fui feito. Eu conto assim para dizer às pessoas que toda pessoa deve ser respeitada, que toda pessoa tem uma história, que toda pessoa não chegou àquela hora ao mundo. Ela pode estar àquela hora na tua frente, ela pode estar se expressando com aquilo que ela tem de melhor, você concordando ou não, mas ela está ali com todo o seu potencial. E já que está com todo o seu potencial, você tem que, no mínimo, respeitá-la. Pode concordar ou não, isso é uma outra história, mas o respeito humano é primordial para a comunicação. O Chile, naquela época, era um país muito frio. Eu tive a sorte de nascer em uma família de classe média alta, então a gente tinha uma casa aquecida. E eu sempre fui uma criança muito chorona. Nas minhas palestras eu pergunto ao público quem acredita que veio ao mundo para ser feliz. É claro que a maioria ergue a mão e eu logo engato e digo, mentiram para vocês. A gente vem ao mundo para ser percebido. A felicidade, ela é consequência de você ser percebido. Tanto é que as redes sociais fazem o sucesso que fazem, porque você tem a clara sensação de estar sendo percebido, né? E eu também queria ser percebido. Eu iniciei mentindo, eu sou o segundo filho. Provavelmente o meu irmão mais velho foi feito com esse glamour do qual eu quis me apoderar. Mas eu, como criança, tinha a clara sensação que os meus pais davam mais atenção ao meu irmão do que a mim, né? Criança tem um egocentrismo muito grande, então tudo o que não gira em seu entorno está errado. A minha mãe amassava a papinha do meu irmão para ele não engasgar. E para mim entregava um bife inteiro assim e me dizia mastiga aí que faz bem aos dentes. Eu não sabia que isso era para o meu bem. Hoje eu como qualquer coisa e o meu irmão não. Mas eu enxergava isso como mais atenção para ele do que
para mim, então eu abri mão de outros artifícios para chamar a atenção, já que nós viemos ao mundo para ser percebido. Felicidade é consequência de você ser percebido. Então, uma das coisas que a criança faz para chamar a atenção e que resultam sempre em respostas muito rápidas é chorar. E eu conto que eu era muito chorão à noite, né? Era algo assim. Olha, eu já chorava cortadinho assim, já prevendo que eu ia ser gago. Olha que mente brilhante, né? E nessas noites eu ouvia o som mais doce que uma criança poderia ouvir, que era o som da madeira rangendo, aproximando os passos do meu pai. E até hoje, quando eu quero me acalmar, eu fecho os olhos e ouço a madeira ranger. Porque a nossa mente, nem a minha e nem a tua, sabe distinguir emocionalmente o passado do presente. A gente sabe cronologicamente. Emocionalmente é um período só. Basta que a gente se lembre de uma situação muito boa, que o teu corpo, o teu espírito, tudo responde com uma alegria que ela brota. O contrário também é absolutamente verdadeiro. Basta que você se lembre de uma situação muito ruim e se você deixar, estraga o teu dia, né? Então, isso para nós é sempre uma constante. Até hoje, quando eu quero me acalmar, eu fecho os olhos e ouço a madeira ranger. E como naquela época a madeira range até o lado do meu berço, o meu pai me pega no colo, me canta uma canção de ninar e me volta por no berço. E eu fico hoje pleno como ficava naquela época. E depois eu fico ouvindo a madeira ranger se afastando, levando os passos do meu pai. Sempre antes de alguma grande apresentação, com grandes plateias, eu fecho os olhos e ouço a madeira ranger. E eu, quando dou cursos de oratória, a maioria fica extremamente intrigado como é que um gago dá cursos de oratória, né? E geralmente eu dou cursos de oratória como eu sou, gaguejando, né? Eu brinco e eu digo assim que se por algum acaso os meus alunos não aprenderem nada, pelo menos vão aprender a gaguejar, né? E assim eu fico calmo, né? Sempre antes de entrar em cena, em palco ou algum curso mais importante, alguma apresentação mais importante, eu me acalmo ouvindo a madeira ranger. Isso em PNL, Programação Neurolinguística, se chama de ancoragem, né? Eu uso isso como uma âncora para me equilibrar e prosseguir. Até que um dia eu chorei à noite e os passos não se aproximaram mais, porque meus pais tinham se separado. Separação hoje em dia, infelizmente, é algo quase que corriqueiro. Mas há 45 anos atrás, era uma tragédia, né? A casa ficou totalmente desestruturada. Eu me lembro
de um clima muito ruim, de uma situação muito tensa. E eu, claro, continuava querendo chamar a atenção. Fiz um monte de traquinagens. Todas elas terminaram com a mão da minha mãe acertando meu bumbum. E eu olhava assim, é só isso? Pensei que ia apanhar. Para quê? Para ela me bater ainda mais, porque cada palmada que ela me dava, de alguma forma me dizia, eu vi o que você fez. E se você viu, você percebeu. Então, isso explica, às vezes, as reações absurdas que alguns jovens têm para serem percebidos, né? Que para nós, um pouco mais adultos, são ilógicas. Para eles tem o único intuito de ser percebido. E aqui vai um alerta. Você que é pai, que é mãe, se o teu filho estiver se desviando do caminho, ou você tiver essa sensação, tenha a coragem de se perguntar se a culpa não é tua. Porque às vezes a única coisa que ele está querendo dizer é, olha para mim, estou precisando de atenção. E claro, a correria do dia a dia às vezes não nos deixa ter essa percepção, né? E às vezes os pais se escondem, negam, né? Porque sabem que parte da culpa é deles. E muitas vezes a maior parte é deles. Bom, e aí a minha tentativa de chamar a atenção, eu me lembro de estar numa reunião familiar em casa, depois dessa tragédia em casa, e eu estava conversando com um tio, e eu devo ter gaguejado. Esse meu tio ficou em pé, esbugalhou os olhos e chamou todos, disse assim, gente, venham ver, o Claudinho está gaguejando. E de repente eu me vi, no meio de um monte de adultos, eles vieram até mim, me rodearam, olhavam todos para mim e me pediam para gaguejar. Gagueja aí, gagueja aí. Eu nem sabia o que era aquilo. Não faltou o que eu chamo, assim, de forma grotesca, de um adulto idiota que me ensinou a gaguejar. Faz tá, 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 tá. Eu fiz tá, 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 tá e todo mundo deu risada. Pronto. Achei a galinha dos ovos de ouro. Passei o resto da noite de colo em colo. Vai tá 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 tá. Vai tá 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 tá. Vai tá 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 tá. E eu fiz todo mundo rir e todas as atenções vieram para mim. Ok, tinha achado a fonte de chamar a atenção. Eu não sabia se isso era bom ou se era ruim. Apenas tinha encontrado aquilo que para mim, naquele momento, era o que eu estava esperando, era o que eu desejava. Ok. Facilitou, inclusive, a minha vida em casa. Eu queria algo, apontava, dizia, mãe, eu que. E ela ia atrás, pegava e falava, é isso aqui, filho, é isso aí. Ou seja, eu nem sequer precisava completar as frases. As atenções vieram para mim. Até aí estava tudo bem, mar de rosas, céu azul, nuvens brancas, ótimo.